Olá, meu amigo prevencionista. Que bom que você ainda está conosco aqui. Esse é o seu canal E-Train e você fique à vontade, né? Dê um like, comente, né? Faça aí a divulgação desse canal, porque o nosso intuito é realmente trazer conhecimento e compartilhar um pouco da nossa vivência, né? Eu, Engler, tenho alguns anos já trabalhando como bombeiro, alguns anos, muitos, e tenho a alegria de trabalhar com isso porque é o que eu verdadeiramente gosto. E as minhas maiores alegrias é justamente compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo durante os dias, né? Durante os dias de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre métodos de transmissão de calor. Para que o incêndio possa ganhar proporções maiores, ele precisa propagar o fogo. E para propagar o fogo, ele utiliza três métodos. Nós temos a condução, a convecção e também a irradiação. São os três métodos de propagação do calor que nós vemos e observamos na ocorrência de incêndios, tá bem? Então vamos falar um pouco sobre condução. O que vem a ser o método de condução? É o calor sendo conduzido de molécula em molécula, sem que haja uma interrupção da matéria. Está totalmente junto, né? E não há uma interrupção. Quando ocorre essa interrupção, como eu fiz agora aqui, exemplificando, então o calor ele vai parar, vai ser limitado nessa parede aqui. E como a outra está distante, não há como passar por condução. Mas ainda nessa aula nós vamos ver que há outro método para que esse calor possa alcançar o outro lado. Então, quando eu falo que o calor foi transmitido através de condução, não pode haver a interrupção da matéria, ou seja, os materiais precisam estar encostados. E aí a gente vai entender um porquê que dentro da legislação se tem uma orientação de deixar, né, nas edificações aí, nas edificações verticais, deixar um espaçamento, né? Se você vai colocar algum material e tal de uma sala para outra, deixar um espaçamento da parede para que os materiais não estejam encostados, ou seja, nós causamos uma interrupção da matéria, tá certo? Então, um exemplo típico, por exemplo, para você entender melhor, é quando a gente está fazendo o almoço ali e esquece a concha dentro da panela de feijão, por exemplo. O feijão continua sendo aquecido, aí de molécula em molécula a concha lá mergulhada no feijão começa a se aquecer e essas moléculas vão vibrando e vão se aquecendo até chegar no cabo. Quando eu venho para mexer de novo e pego no cabo da concha, o que aconteceu? Queimo minha mão. Isso aconteceu por quê? Porque houve uma condição para ocorrer, ou seja, houve uma transferência de calor de molécula em molécula até chegar no cabo da concha, onde eu coloquei a minha mão e acabei me queimando. Se nós analisarmos esse mesmo exemplo, uma barra de ferro, e nós aquecermos a ponta na extremidade A da barra, esse calor vai vibrando as moléculas até chegar na extremidade B. E se nós tivermos um material de fácil combustão na extremidade B, ele vai pegar fogo sozinho. Não é que ele pegou fogo sozinho, é que o calor foi sendo transmitido e quando chegou até ele atingindo a sua temperatura de combustão, ele pega fogo e ele se mantém aquecido. Então chega um ponto de ignição, e nós vamos falar disso nas próximas aulas, e aí ele dá o flash e pega fogo. E ele continua queimando porque ele já está ali acima do ponto de combustão. Tá certo? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né, numa outra aula. Hoje vamos nos ater aos métodos de transmissão de calor. Falei de condução. Agora vamos falar sobre convecção. É um método de calor que é um pouquinho diferente. Nós sabemos que o ar quente, ele tem uma tendência a subir. É por isso, por exemplo, que nós vemos os balões. A gente acende a churrasqueira embaixo, não é? As tochas embaixo, e o balão vai sendo aquecido com ar quente, que é mais leve do que o ar frio. Consequentemente, ele começa a levantar esse balão e o balão vai ganhando altura e altitude e vai embora. Enquanto tiver o fornecimento de ar quente, ele vai se manter nas alturas. Quando ele começa a cair, quando esse ar quente, a tocha se apaga e o ar quente deixa de ser produzido, e aí ele vai esfriando o ar que já está dentro dele, e aí ele vai baixando e vai perdendo altitude. E é onde a gente infelizmente vê as queimadas, porque a tocha às vezes ainda está em brasa, mas ela não tem mais capacidade de manter aquele peso no ar. E aí a gente vê os acidentes florestais por conta de balão. Não vou entrar nesse propósito hoje, porque nesse debate não é o propósito dessa aula. Mas
nós vemos muitos incêndios florestais acontecendo na época de balões. Pare e pense. E esses balões caem por quê? Porque o ar quente já não é suficiente para mantê-los no alto. E aí eles vão descendo. Então, convecção viria a ser o quê? Bom, a definição correta de convecção é massas de ar quente em movimentos ascendentes subindo em direção ao teto das edificações, tá? Então, convecção é o movimento de massas de ar quente no movimento ascendente, que elas encostam no teto e a partir dali elas começam a procurar fissuras, porque ela quer ganhar altitude, o ar está quente, ele quer subir. E aí ele começa a buscar essas aberturas. Às vezes acha um duto de ar, às vezes pode achar uma tubulação aberta, às vezes ele pode achar um poço de elevador. E aí o que ele vai acontecer? Ele vai entrar por ali e ele continua subindo até ele encontrar um obstáculo. Encontrou um obstáculo, ele começa a se alojar naquele local onde onde não tem mais espaço para ele sair, ou seja, onde ele está confinado. E nesse ambiente onde ele foi confinado, a temperatura vai elevando, porque todo o ar quente produzido vamos colocar assim, no foco A, que é o foco principal do incêndio, seja lá no segundo, no terceiro andar, vamos colocar no terceiro andar. No terceiro andar do prédio, ele começou a subir e ele achou um caminho e tal, e ele chegou lá no sexto andar. E ali ele começou a acumular ali, naquela sala que ele está acumulando. Digamos que naquela sala tenha materiais de fácil combustão. A temperatura ali vai alterando, ela vai aumentando cada vez mais. E quanto mais aumenta a temperatura interna daquele espaço onde está confinado o ar quente, aí a tendência é que se nós tivermos um material que pegue fogo mais fácil naquele ambiente, a tendência é que nós tenhamos um segundo foco de incêndio no quinto andar, ou melhor, no sexto, né, que eu estava falando, no próximo andar onde ele alcançou, onde ele estava confinado. Se ele encontrou outro lugar para sair, ele vai para esse outro espaço e vai se aglomerar ali também. É outro ponto onde a gente também vai ter um outro ponto de foco de incêndio. Então é por isso que às vezes nós vemos alguns comentários, né, nos jornais, quando nós assistimos os telejornais, ou quando nós lemos na internet, a gente vê alguma coisa assim, a gente fala, poxa, o incêndio começou no segundo, aí tinha no terceiro, tinha no quinto, tinha no sétimo. Então quando os movimentos, né, os incêndios, os focos de incêndio, começam nos andares baixos e começa em cima, no quinto, vai subindo e vai ganhando altitude, vamos dizer assim, dentro da edificação vertical, nós podemos afirmar que aqueles outros focos ocorreram por conta de convecção. Foram massas de ar quente que foram deslocadas para locais, confinadas naqueles ambientes, e ali onde ela foi confinada, ela conseguiu aumentar a temperatura até o ponto de ignição de algum material que estava lá dentro. E aí sim pegou fogo. Tá bom? No próximo capítulo, o próximo a gente já vai falar um pouco sobre pontos, temperaturas de calor, tá bom? Agora vamos nos ater então ao último, né, exemplo que nós temos de transmissão de calor, que é a irradiação. E a irradiação é a transmissão de calor por ondas caloríficas. Isso a gente percebe bastante, né? A gente dá para perceber muito facilmente isso quando a gente faz uma fogueira no quintal. E a gente vê que a fogueira ela traz o aquecimento. É comum no inverno as pessoas nas festas juninas, julinas, fazer aquela fogueira, e o pessoal fica em volta da fogueira ali nas noites frias de junho, julho, né, conversando e tal, tomando um chá, tomando bebidas quentes e tal, e curtindo aquele momento, né, que é muito agradável até por sinal. E o que mantém aquelas pessoas ali em volta da fogueira é justamente a irradiação. E a irradiação, ela começa a mandar as ondas caloríficas em todas as direções. E aí, os locais onde tiver mais sensível, mais sensibilidade, ou seja, uma carga que pegue fogo com mais baixa, né, temperatura, então nós temos uma tendência de ter esse princípio de incêndio em outro ponto por conta da irradiação. Um exemplo típico que eu gosto muito de dar de irradiação é a garrafa térmica. Já parou para pensar como é que o café se mantém aquecido dentro da garrafa térmica? Pensa um pouco. Nós fazemos o café, lógico, fervemos a água, passamos o café e colocamos numa garrafa térmica. E essa garrafa, às vezes, se for uma boa garrafa,
a gente consegue manter aí mais de meio dia, né? Mais de meio dia esse café aquecido, principalmente aquelas que não precisam abrir, né? Dá para servir ali apertando um botão em cima da garrafa. Por que que ele se mantém aquecido? É o processo de irradiação. São ondas caloríficas que mantêm esse café aquecido ali dentro. Se você já pegou uma garrafa térmica, já abriu para poder lavar, você vai perceber que dentro dela existe um cilindro espelhado, um cilindro de vidro espelhado. E ele tem uma função. Quando eu coloco o café dentro daquele cilindro e aquela garrafa por fora, é só a proteção do cilindro. Na verdade, o que faz a garrafa ser térmica é justamente o movimento de irradiação dentro da garrafa por conta daquele cilindro espelhado, tá? E aí eu coloco o café ali. As ondas caloríficas do centro da garrafa, elas vão se expandir e elas vão ganhar, né, distância. Dentro da garrafa ela vai encontrar um obstáculo. Qual é? Um espelho. E esse espelho vai fazer com que essas ondas caloríficas sejam mandadas de volta para o centro da garrafa. E então nós criamos esse ciclo, né? As ondas caloríficas vão até o espelho, refletem no espelho e retornam para o centro da garrafa, e aí nós mantemos o café aquecido. Então isso é um fenômeno chamado irradiação. E é assim que nós também conseguimos transmitir o calor. E é assim que o incêndio se propaga, através da irradiação também, tá bom? Bom, irradiação, convecção e condução. 3 métodos de transmissão de calor que nós falamos aqui, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco mais, e aí sim nós vamos falar de temperaturas dos materiais. E aí nós vamos ver ponto de ignição, ponto de combustão e ponto de fulgor, tá bom? Falo com vocês na próxima aula. Deixa o seu joinha aí, pode compartilhar o vídeo, vai nos ajudar, divulgue esse treinamento, qualquer um pode entrar, né? Peça aí para as pessoas, apresente, nós vamos daqui a pouco começar com as aulas de APH, então é muito importante transmitir esse conhecimento, porque assim nós vamos conseguir preparar as pessoas para enfrentarem os seus desafios em momentos difíceis, como nós sabemos que é um incêndio, ou seja, a necessidade de socorrer alguém que a gente ama, que passou mal do nosso lado. E tudo isso você vai aprender aqui na iTrain. Então fique conosco na iTrain, divulgue, compartilhe, divulgue o canal, divulgue o nosso site. Se você tem o desejo de fazer algum curso diferente, procure lá no site, na nossa plataforma. Nós temos vários cursos, www.englertraining.com. Entra lá e veja os nossos cursos, nós estamos à disposição, tá bem? Fique na paz, Shalom Adonai, tchau, 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 tchau.